Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 8 das lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, primeiro trimestre de 2021. O tema da lição, Abacuque, a intercessão de um homem cheio de esperança. Como você sabe, nós estamos estudando sobre oração nesse primeiro trimestre de 2021 da classe de jovens. E como na aula passada nós estudamos sobre Daniel, hoje nós estamos estudando sobre Abacuque. Então você que deseja aprender mais sobre oração e desenvolver mais a sua vida de oração, continue conosco neste estudo. Lembrando que o VDemFoco.com estará fazendo uma grande promoção neste final de semana, especificamente neste sábado. Isso mesmo. Preste bastante atenção para a informação que eu vou passar aqui agora. Receba os slides da lição 8 gratuitamente. Isso mesmo, receba o slide da lição 8 gratuitamente. Tanto da lição de jovem quanto da lição de adulto. Neste sábado, dia 20 de fevereiro, o EBDemFoco.com irá disponibilizar gratuitamente os slides de adultos e jovens da lição 8. Os slides serão disponibilizados em nossos grupos do WhatsApp. A primeira coisa que você vai fazer é entrar no grupo clicando no link abaixo. Se o link não funcionar, envie uma mensagem com seu nome e sobrenome para o nosso WhatsApp e diga que quer entrar no grupo. O WhatsApp é 094 98409 2869. Deixa eu explicar aqui para você entender melhor. Na descrição desse vídeo, você vai encontrar um link, você vai clicar nesse link. Esse link vai direcionar você para a página do EBDemFoco.com e lá você vai ter todas as instruções que você precisa. Lá vai ter também um botão onde você vai clicar e você vai entrar no grupo do WhatsApp do EBDemFoco.com. E é através do grupo do WhatsApp que você vai receber gratuitamente os slides da lição 8. Lembrando, quem não estiver no grupo não irá receber o slide. Somente quem estiver nos grupos de WhatsApp do EBDemFoco irá receber o slide em PowerPoint da lição 8, tanto de adulto quanto de jovem, gratuitamente neste sábado, dia 20. Então, acesse o link na descrição, você será direcionado para a página do EBDemFoco.com. Lá você terá todas as informações que você precisa e você então estará entrando no grupo do WhatsApp e no dia 20 você terá o slide em PowerPoint gratuitamente da lição 8, tanto da classe de jovens quanto da classe de adultos. Amém? Muito bem, o texto do dia. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra. No meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Bom, esse texto, verso 2 do capítulo 3 de Abacuque, engana-se quem pensa que esse é um texto fácil. Esse texto não é um texto muito fácil, né? Especialmente porque a tradução prefere aqui a palavra aviva. E especialmente no contexto pentecostal, a palavra aviva está muito ligada a avivamento, a mover do Espírito, e não é essa a ideia. Alguns comentaristas vão dizer que provavelmente a ideia do aviva, Senhor, a tua obra é manifesta, Senhor, o teu poder, como o Senhor manifestou anteriormente. Quem sabe Abacuque estava fazendo referência à própria saída do povo do Egito, porque eles estavam na iminência da destruição de Jerusalém pelos babilônicos, e a ideia aqui de Abacuque é dizer assim: Senhor, assim como o Senhor livrou o povo do Egito das mãos de Faraó, livra nós também das mãos dos babilônicos, né? Então, esse é um texto bastante difícil, mas a ideia parece ser essa. A síntese e a intercessão é uma prática preciosa aos filhos de Deus. Aprenderemos com Abacuque o valor do ato de interceder pelos justos e como ele descobriu o valor da fé e o segredo da esperança. Bom, nós temos aqui uma perspectiva que, aliás, é importante nós observar, né? Que Abacuque estava, em certo sentido, intercedendo pelos justos porque havia muitos justos em Judá, né? E a esperança de que ele fosse atendido. Então, nós temos aqui o exemplo de Abacuque, que intercede porque ele acredita que ainda há justos naquela geração tão pervertida.
tão ímpia, tão terrível, ele ainda acreditava que havia pessoas ali justas e ele intercede por elas e há esperança de que Deus atendesse. O texto bíblico é Abacuque capítulo 3, versos 4, 6, 15 e 19. Claro, Abacuque são só 3 capítulos, então você tem que ler todo o livro de Abacuque. A gente fala assim, todo o livro, mas são apenas 3 capítulos e gira em torno aí de 18 a 19 versículos cada um. Então, em 15 minutos você lê Abacuque, você pode ler, hoje é segunda-feira, você pode ler até domingo, antes de você iniciar a sua aula, ler Abacuque uma vez por dia que você vai aprender muita coisa. Nossa introdução. Nesta lição, juntos aprenderemos acerca da resposta dada por Deus e quais as circunstâncias que fazem parte desse triste momento da história de Judá. Nós vemos aqui um momento bastante crítico, que Deus está enviando o inimigo para destruí-los. Que possamos nos fortalecer e que com convicção anunciar a todos que ainda é tempo para arrependimento e conversão dos maus caminhos. A porta ainda está aberta. Bons estudos, Então, é isso aí. Nós precisamos refletir. Nós somos pecadores, Nós pecamos, mas o pecado não pode ser uma rotina em nossa vida, é um acidente. E como todo acidente, o pecado sempre vai trazer feridas, vai deixar traumas. Então nós precisamos refletir sobre isso para que possamos vivermos em santidade. Primeiro tópico, a iniquidade de Judá, caos e sofrimento. Em Judá imperava um panorama de injustiças, perversidades e ambições. Você sabe que a palavra injustiças, ela é o antônimo de justiça, porque o prefixo in é não justiça, Então, a ideia aqui é dizer que a justiça havia sido abolida, Quem tinha o dever de praticar a justiça, na verdade, estava praticando injustiça, com isso gerando muita perversidade e abominações. Melhor dizendo, já não havia mais um interesse legítimo para arrependimento e retorno ao Senhor. Infelizmente, essa situação se agrava cada vez mais. Então, aqui nós temos uma coisa que eu acho interessante que o professor aborda, que é sobre arrependimento. Judá estava vivendo um momento difícil, de muita perversidade, muita injustiça, muita idolatria, um abandono terrível da vontade de Deus, da lei de Deus. E Deus então está ali ameaçando o povo, através do profeta Jeremias, já tinha feito isso, de que traria os caldeus para puni-los, mas eles não estavam se preocupando com isso. Então aqui o que eu quero que os professores, que eu acho que é interessante que o professor explore, é sobre a necessidade de arrependimento. O povo estava vivendo como se eles não pecassem, e nós sabemos que nós pecamos. Então essa é uma ideia que precisa ser explorada. Talvez uma das principais necessidades que todos nós temos, é de arrependimento, porque de alguma forma nós pecamos, invariavelmente pecamos. Esse foi o tempo em que Abacuque, assim como também Jeremias, como vimos em uma aula aí passada, exerceu o seu ministério. Então, Jeremias iniciou, Abacuque também era contemporâneo, Daniel era jovem quando o cativeiro aconteceu. Para um homem com a sensibilidade e a devoção a Deus, essa realidade era por demais sofrível. Assim como Jeremias, e assim como todos os profetas hebreus sofreram muitíssimo mesmo com a condição de pecaminosidade do povo. Aqui também tem uma aplicação muito interessante, e o professor pode explorar isso aqui, que hoje em dia nós vivemos aí nós vivemos um tempo em que existe uma ideia muito presente de que todo mundo é profeta, de todo jovem, moça, rapaz que começa a querer pregar, já se diz profeta, eu vou profetizar.
essa onda profetista que existe nas nossas igrejas. E o professor pode explorar aqui, trazendo para os jovens justamente essa ideia que os profetas bíblicos, eles eram homens extremamente sofredores, né? O meu pastor Newton, ele diz assim: os profetas bíblicos, quando pregavam, eles eram odiados pelos pecadores. Os profetas de hoje, quando pregam, se tornam famosos. Existe uma coisa um tanto quanto esquisita nessa ideia, né? Parece que os profetas, entre aspas, de hoje não são tão fiéis à palavra como antes. Para termos uma ideia, ao longo dos 3 capítulos do livro de Abacuque, a palavra Hamas é citada 6 vezes. Mas qual o significado desta palavra hebraica tão antiga? Ela faz referência a uma violência extrema e desmedida, né? Essa palavra fala da gravidade, né? Da gravidade dos atos dos próprios judeus que eles estavam vivendo naquele momento. Tal expressão revela o pânico que reinava entre as pessoas mais fragilizadas e também as que não se permitiam corromper com as iniquidades. Então, exatamente, expressam a gravidade da vida pecaminosa que os judeus estavam vivendo, e aqueles mais frágeis, né, os pobres, os necessitados, e aqueles que se recusavam a viver na impiedade, na iniquidade, eles viviam atormentados porque eles sabiam que o negócio era muito sério. Vivendo em tempos de iniquidade. Eu quero já ressaltar aqui para você que está nos acompanhando que esse item aqui, esse subtópico, ele é extenso e muito redundante. Então eu vou ler rápido para a gente poder ter uma visão geral do que o autor diz. Vamos lá. O caos vivido por Judá em seus últimos dias antes do cativeiro pode ser percebido em nosso cotidiano também. Exatamente. O que o comentarista está dizendo aqui? Que a realidade que Judá vivia de impiedade, de prostituição, do pobre sendo escravizado, dos sacerdotes sendo vaidosos, gananciosos, amando o poder, explorando as pessoas, isso também acontece no dia de hoje. Vamos lá. O mundo atual passa por um momento onde a iniquidade tem se multiplicado e as consequências têm sido cada vez mais desastrosas. A destruição da família, a condenação do padrão de vida santificada, isso, assim como naquela época, hoje também a gente vemos isso sendo afetado. O professor pode explorar isso bem. A violência urbana tem revelado uma crueldade impressionante. A corrupção atingiu nos últimos anos índices jamais vistos na história da humanidade, né? Nós temos aí a Lava Jato, que veio mostrar inúmeros casos de corrupção no Brasil, e nos jornais você vê que em outros países também. As multidões de todas as cidades que moram nas ruas, mendigando e sendo desamparadas, se ampliam cada dia, ou seja, aumenta o número de pessoas que estão abandonadas, que estão escravizadas por vícios, que estão morando na rua passando fome. Tudo isso consequência de uma vida ímpia, né? A fome tem atingido uma parcela cada vez maior da população. A prostituição e outras formas veladas de mercantilização dos corpos, levando à objetificação dos seres humanos, tudo isso resultado do afastamento das pessoas de Deus. A justiça, que não mais é a favor do justo, mas é destruída pelas leis frouxas e interpretações compradas. Você vê aí o conflito que está nos tribunais, no STF, no STJ, a opinião pública, os especialistas sempre criticando as decisões, porque parece muito que as decisões deles são muito influenciadas, são tendenciosas, né? Eu não sou especialista, então não vou entrar aqui em detalhe, mas estou apenas dizendo que a gente vê, eu assisto jornais, acompanho sites na internet, especialistas em direito, criticam muito as decisões do STJ, do STF, por entender que estas decisões são extremamente viciadas, né? Até parece que nós estamos falando de um contexto de Israel naquela época, onde o rico, onde os poderosos é que tinham direito à justiça e os pobres sofriam. As doenças da alma levando um número crescente de pessoas ao suicídio,
mutilação e crises psicossomáticas, guerras e terrorismo em todos os continentes. Então, nós estamos vivendo hoje algo muito parecido com o que Judá estava vivendo naquela época, ou seja, uma vida de impiedade, uma vida de injustiça. Olha só, se você olha para a palavra impiedade, ela é o contrário de piedade. O que é piedade? Piedade é uma vida devota e correta. Impiedade é o contrário disso. É uma vida incorreta que não tem tempo para Deus e que abomina as coisas de Deus. Então, a vida do povo era ímpia, e hoje a vida do povo também é uma vida ímpia. A vida do povo era iníqua e a vida do povo hoje é iníqua também. Iníqua, que vem de iniquidade, né? Que é atos errados, graves, né? Maldades, crueldades, iniquidade. Enquanto que impiedade, contrário de piedade, iniquidade, contrário de equidade, né? E equidade é igualdade, já a iniquidade é o agravamento dessa situação, a violação dos direitos, a crueldade, a maldade. Tudo que Israel vivia naquela época e por viver assim sofreram grandes punições, a humanidade também vive nos dias de hoje. São um prenúncio dos tempos descritos por Jesus em seu ministério na terra, Mateus 24, 6 e 8, apontando possivelmente para o princípio das dores. O mestre apontava que ouviríamos falar de guerras e de rumores de guerra e veríamos fomes, pestes, terremotos, mas tudo isso ainda não seria o fim. Então nós estamos vivendo no início do fim, o princípio do fim, porque nós estamos vivendo tudo isso que Cristo falou. Vale aqui, professor, explorar essa questão do que Jesus falou sobre o fim e dessas evidências que nós estamos vivendo. Inclusive, o ebedemfoco.com produziu um conteúdo, né, sobre escatologia, e nós temos estas aulas aqui no canal do YouTube. Você pode procurar aí e você vai ter muito conteúdo para você aprender sobre o fim dos tempos. É chegada a hora. Por anos, não só Abacuque, mas muitos outros foram alertando o povo quanto ao juízo de Deus por suas más escolhas, como foi o caso de Jeremias, né? Um nítido exemplo encontramos em Jeremias, né, que gastou sua vida chamando o povo ao arrependimento e sendo castigado paulatinamente por isso, né? Provavelmente o ministério de Jeremias durou 40 anos e adivinhe, parece que numa certa perspectiva foi o ministério mais ineficiente da história dos profetas. Jeremias, na perspectiva dos profetas atuais, foi um profeta fracassado, porque ele pregou 40 anos e a única coisa que ele conseguiu foi a rejeição do povo, o ódio do povo, ser preso, jogado em cacimba, ser chicoteado, humilhado, passar fome, viver como um mendigo. Foi isso que ele ganhou durante esses 40 anos de profetismo. Para Abacuque não havia mais nada a fazer além de questionar a Deus em prol dos justos, que sofreriam também as consequências do juízo dos maus. O profeta clamava movido pelo amor a Deus, pelo desejo ardente de restauração e por sua dor ao ver os justos serem vítimas das mesmas atrocidades que seriam impostas aos ímpios. Abacuque está vendo duas situações aqui. Primeiro, o povo, o justo, né, os justos de Judá, sofrendo com seus próprios irmãos judeus ímpios, né, sendo explorados, sendo enganados, sacerdotes sendo hipócritas, levianos, gananciosos. E em segundo lugar, Abacuque está vendo Deus dizer que eu vou enviar os caldeus, que são um povo cruel, talvez naquele momento os mais cruéis na face da terra, para castigar vocês. E aí Abacuque se desespera e diz: como assim, Senhor? O Senhor vai enviar um povo ímpio para castigar o justo? É claro que Abacuque não estava falando de todos os judeus, como todos os judeus justos, mas ele estava falando especificamente dos justos que haviam dentro de Judá. E Deus então diz para ele que sim, que os caldeus viriam, que os babilônios viriam e iria destruir Jerusalém. Aqui nós podemos observar que os pecados, os nossos pecados, eles têm consequências. E às vezes pessoas que estão à nossa volta
também acabam sofrendo as consequências desse pecado. Por exemplo, a família sofre com os pecados, as consequências dos pecados do pai, da mãe e assim por diante. Sempre tem estas consequências, é inevitável. Segundo tópico, o castigo de Judá. Bênção ou maldição? Moisés, ao final do Pentateuco, é usado por Deus para proferir ao povo 3 discursos impressionantes em conteúdo, em amplitude e em efeito para a posteridade. Em um desses discursos há uma importante consideração. Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Moisés proferindo para o povo, ele chama o povo e diz: olha, se vocês obedecerem a Deus, vocês terão bênção, mas se vocês não obedecerem, vocês terão maldição. Vale lembrar que é o seguinte, a forma como Deus se relacionava com o povo no Velho Testamento é diferente de como ele se relaciona conosco hoje. Deixa eu explicar. Por que é diferente? A revelação divina ela é progressiva. O professor precisa saber disso e precisa explicar bem isso para os seus alunos. E provavelmente a revelação de Deus naquele momento foi dessa forma porque o homem não teria condições de servir a Deus, em certo sentido, naquele tempo, compreendendo o conceito de graça. Né? Então, naquele momento, a cultura era aquela, a realidade era aquela, e Deus se relacionou com o povo daquela forma. Né? Bênção e maldição relacionado à questão de obediência e desobediência. Isso era um momento, mas Deus trata com o seu povo, sempre tratou com graça e misericórdia. Essas palavras de Moisés demonstravam ao povo o quanto suas formas de lidar com os desafios diários seriam determinantes quanto ao futuro. A validade dessas palavras é tão real hoje quanto era nos dias de Moisés e Abacuque, isso sem dúvida. Temos diante de nós a escolha, bênção ou maldição. Tudo dependerá da forma como conduzimos nossos passos. Aquilo que semearmos também colheremos, Gálatas 6 e 7. É verdade, né? O que acontece? Se nós pecamos e nos arrependemos, o perdão do pecado ele é absolutamente certo. Entretanto, sempre tem as consequências. As consequências em nosso corpo, em nossa vida, é inevitável. Pelo princípio da semeadura, tudo que o homem plantar, isso também colherá. Por isso, o professor pode explorar isso aqui para os jovens. Cuidado com o tipo de vida que você leva. Isso é muito perigoso. Pode trazer consequências drásticas, terríveis para você. Eu não digo isso somente para você, eu digo isso para mim mesmo, para todos que estão nos ouvindo. Cuidado com o estilo de vida que você leva, com o tipo de prática, com as escolhas que você faz. Isso pode acarretar prejuízos gravíssimos para a sua vida. Se você peca, se arrepende, não tenha a menor dúvida. Eu falo isso aqui com toda a segurança. Não tenha a menor dúvida que, independentemente do pecado que você cometeu ou está cometendo, se você se arrepender de verdade, Deus perdoa, cancela toda a dívida. Mas as consequências no corpo serão inevitáveis. Deus não é indiferente ao pecado e à injustiça, mas para todas as coisas há um tempo determinado. A aparente aceitação divina do que acontecia em Judá nos tempos de Jeremias e Abacuque não representava uma passividade, mas sim um período necessário até que o juízo fosse determinado e finalmente protagonizado pelos caldeus. Então, assim, Deus não está sendo injusto, porque o povo já estava recebendo a repreensão e eles não estavam dando ouvido. Né? Deus tem seus tempos, né, para agir. A gente não sabe necessariamente por que Jeremias passou 40 anos pregando e ninguém ouviu. Abacuque pregou e ninguém ouviu. E acabou acontecendo o cativeiro. Deus tem os seus planos acima de nós, mas nós acreditamos, e a Bíblia nos garante isso, que Deus é absolutamente justo ao agir assim, porque o povo era rebelde. O sofrimento dos justos. O profeta questionava com o coração apertado sobre o sofrimento dos justos,
mas também compreendia o destino impiedoso que se desenhava sobre seus compatriotas que se lançaram uma vida de iniquidades. Por que os babilônios? Esta indagação queimava o coração de Abacuque, né? Por que os babilônios? Isso realmente quebrou o coração de Abacuque quando Deus fala para ele: eu vou mandar um povo pior do que o povo de Israel para punir o povo de Israel. E Abacuque jamais aceitava essa ideia. Por quê? Estava muito no imaginário dos judeus da época que eles eram um povo superior aos outros. Essa vaidade, esse orgulho espiritual acabou levando eles a esta perspectiva de que eles eram um povo acima dos outros. Por essa razão, era infinitamente inconcebível para Abacuque pensar em ver um povo pior que eles castigando eles. E pior, sendo este povo um instrumento de Deus para corrigir o povo que Abacuque chama de povo santo, o povo justo. O fato desse povo ser ímpio e praticante das mais terríveis abominações não ajudava na digestão de tão triste realidade. Muito pelo contrário, Deus estava empregando um povo ainda mais ímpio e pecador para trazer juízo ao seu povo. Isso era muito comum no relacionamento de Deus com Israel, de Deus fazer esse tipo de contraditoriedade. Ele pegava um povo ímpio, pior do que Israel, para constranger Israel. Às vezes dando bom exemplo, ou às vezes castigando o povo para que eles olhassem para eles mesmos e se arrependessem dos seus pecados. Deus, em muitos momentos, ensinou o povo assim: olha, esse povo aqui não teme a Deus, esse povo aqui não tem conhecimento da lei, esse povo aqui é um povo sem o discernimento espiritual e eles são mais fiéis do que vocês. E muitas vezes Deus usou essa contrariedade para humilhar, constranger Israel e levá-lo ao arrependimento. E algumas vezes fez como fez aqui com Nabucodonosor e os babilônios, usando eles para castigar mesmo, para punir, para maltratar, para destruir mesmo o povo, para que eles fossem para o exílio e ali pudessem se arrepender de seus pecados. Pela fé. Um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada define com precisão o que é fé. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. É a fé que nos dá sentido ao ato de orar, pois cremos que Deus nos ouve e nos fortalece em meio à nossa caminhada, anunciando o reino de Deus. Então, somente a certeza, a convicção de que Deus está nos ouvindo nos leva a orar. Às vezes nós não oramos, né? Nós oramos pouco, porque nós geralmente não acreditamos que estamos falando com Deus. Pela fé vencemos os mais diversos desafios e nos enchemos de ousadia em meio ao caos, pois sabemos que o Pai conosco está. Então, aqui o professor pode explorar essa questão aqui, de que pela fé vencemos os desafios. Então, nós precisamos buscar o amadurecimento da nossa fé diariamente, né? E precisamos lembrar aqui, certo teólogo diz assim, que ele orava todos os dias pedindo a Deus fé. Um dia ele leu a Bíblia e na Bíblia estava escrito que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Então ele entendeu que ele precisava ouvir a palavra de Deus, que ele precisava ler a palavra de Deus e não somente orar. Então nós precisamos amadurecer essa fé com leitura da Bíblia, com oração, para que assim nós possamos vencer os desafios da nossa geração. E foi a fé o elemento chave apresentado por Deus ao profeta. Ele diz: o justo pela sua fé viverá. Então, nesse contexto aqui, nós vemos Deus fazendo uma descrição do que é o ímpio, né? Que o ímpio é realmente perverso, que ele é realmente maligno, que ele é realmente iníquo, ímpio, né? No sentido mais real da palavra, mas que o justo era diferente. O justo viveria pela sua fidelidade, como diz a NVI. Ou seja, que é uma lição para nós, que a vida do justo é uma vida de fidelidade a Deus.
Terceiro tópico, a oração de Abacuque. O homem que questionou a Deus. Então, né, nós vemos que Abacuque começa questionando a Deus por que Deus não intervia na situação de Judá, que era uma situação deplorável. Depois ele termina glorificando. Os profetas que escreveram livros na Bíblia dirigiam suas palavras às pessoas específicas ou ainda a todo um povo. Porém, Abacuque foi diferente. O seu livro registra palavras que nos mostram um profundo diálogo entre o profeta e Deus. E o diálogo era esse. No primeiro capítulo nós vemos isso. Nos primeiros versículos ali. Ele questiona Deus. Por que Deus não age? Por que o povo está numa total depravação, está numa total vida de perversidade e Deus não age? E em segundo lugar, ele questiona Deus. Por que, ao invés de Deus agir consertando as coisas, ele vai enviar um povo ímpio, pior do que Judá, para destruir Judá? Ele então começa a questionar, né? Em toda a Bíblia Sagrada é raríssimo encontrarmos personagens que recebem de Deus autorização para questioná-lo abertamente. Moisés é um conhecido exemplo intercedendo pelo povo que era teimoso. Outro caso muito conhecido se refere a Abacuque. Então, professor pode explorar isso aqui. Por que Moisés e Abacuque, né, como temos aqui esses dois exemplos, tiveram o privilégio, a permissão de questionar pessoalmente Deus? Olha só o que o comentarista diz. No início do capítulo 1, o profeta se entristece mediante a injustiça que impera no meio do seu povo e pergunta por que Deus não intervém. O verso é: até quando, Senhor, clamarei e tu não me escutarás? Até quando eu gritarei violência, violência, e não virá me salvar? Já mais adiante, o questionamento é mais cirúrgico, abordando a aparente passividade divina, enquanto o ímpio destrói e humilha aquele que é justo. Não, como eu disse no início, né, agora há pouco, o primeiro questionamento é sobre por que Deus não faz alguma coisa, mesmo Israel estando naquela situação deplorável, e a segunda é porque Deus está, na hora de consertar as coisas, manda um povo ímpio para destruir o justo. Então, essa é o final do argumento. Mas, como pode o Senhor soberano permitir que um homem o questione de forma tão direta? Eis a resposta. A resposta é simples e animadora. O questionamento de Abacuque, assim como o de Moisés, foi originado em uma relação de profunda intimidade com Deus e protagonizado por alguém que buscava servir ao Senhor com inteireza de coração, permitindo ser guiado em tudo pela direção divina. Então, por que Moisés e Abacuque se sentiram à vontade para questionar a Deus? Porque eles tinham um relacionamento com Deus. Porque eles conheciam Deus. Nós mal apresentamos as nossas dificuldades a Deus. Nós mal apresentamos os nossos parentes a Deus. Por quê? Porque nós não conhecemos Deus. Nós não temos um relacionamento com Deus. Moisés e Abacuque eram homens que tinham um relacionamento com Deus. Por isso eles se sentiram à vontade para falar com Deus e expor a sua opinião em relação ao que estava acontecendo. Você pode olhar também para a situação de Abraão e você pode perceber que Abraão questiona Deus ali em relação a Sodoma e Gomorra. E nós vemos Moisés e Abacuque questionando por que aquela situação. Mas tudo isso, cada um desses personagens você pode olhar, o professor pode explorar isso aqui, você pode olhar, eram homens que tinham vida íntima com Deus. Nós jamais vamos ter esta condição como teve Moisés, Abraão e o Abacuque se nós não tivermos uma vida de comunhão com Deus. O poder da intercessão, segundo o subtópico. Quando alguém se permite chegar na dimensão de intimidade com Deus alcançada por Abacuque, o questionamento passa a ser envolto em uma prática de intercessão pelos justos. Então, é muito interessante, né? Abacuque, ele questiona Deus, sim, questiona Deus. Mas o questionamento de Abacuque não era arrogância. O questionamento de Abacuque era uma espécie de desespero, porque ele estava extremamente angustiado pela condição em que estava vivendo Judá.
E quando Deus anuncia que vai punir Judá através de um povo ímpio, ele ficou ainda mais desesperado. E a reação dele foi questionar Deus. Mas o questionamento de Abacuque estava muito mais relacionado à sua preocupação com o povo. Isso aqui a gente pode explorar, o professor pode explorar. O profeta era um homem preocupado com o seu povo. Os profetas de hoje, profetas entre aspas, claro, não estão nem um pouco preocupados com o povo. Eles querem ganhar dinheiro, querem fama, mas não estão preocupados com o povo. Você quer ser profeta? Então se preocupe com as pessoas. Ame as pessoas. Cuide de pessoas. Nesse sentido, o questionamento não é movido pela simples discordância, mas sim por uma série de sentimentos e virtudes que conhecemos bem e que seriam séculos mais tarde muito bem explanados pelo apóstolo Paulo. Amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Era o Espírito Santo de Deus tocando no coração de Abacuque ali para que ele se preocupasse, sentisse a dor do povo. Almejamos com intensidade vivermos essas virtudes que integram o fruto do Espírito. A intercessão é o ato de mediar em favor de alguém. E aqui, o professor pode fazer um desafio para os jovens para que eles orem por pessoas, né? Porque além de ser algo muito importante, especialmente nesse tempo, nós estamos em 2021, vivendo um período de pandemia, orar por pessoas que estão com Covid, orar por pessoas que estão traumatizadas com essa situação, é muito importante. Além disso, é importante o exercício da oração que demonstra amor pelo próximo. Mediante essa prática, os intercessores também são alvos de bênção. Vejam, aprofunda nossa intimidade com Deus, amplia a visão espiritual, intensifica a unidade e promove a bênção. Ou seja, o processo da oração também é uma bênção em nossas vidas. Nós sejamos despertados em nome de Jesus para orar mais. Um coração cheio de esperança. Se atentarmos para duas unidades temáticas, os primeiros 2 capítulos e o último, perceberemos uma marcante diferença entre eles. No primeiro momento, o profeta exprime um sofrimento devastador, a ponto de questionar Deus e chorar pelos justos que sofrerão no cativeiro. O pai responde e revela um grande segredo para a caminhada triunfante do crente: a fé. O justo viverá por sua fidelidade. Abacuque agora, com essa mensagem bem gravada em sua mente, via o invisível e estava pronto para um novo tempo de esperança. Então, Abacuque começa questionando a Deus porque Deus não faz nada quanto à perversidade do próprio povo de Judá. Aí quando Deus responde dizendo que vai trazer os babilônios para castigar o povo. Mais uma coisa que deixou ele perturbado. Então, ele questiona por que o povo está numa situação degradante. E Deus, na hora de agir, vai usar um povo ímpio para poder corrigir esse povo. Ele começa questionando. Mas quando Deus fala com ele, e isso aqui é muito profundo, e o professor pode explorar isso aqui com seus alunos, quando nós estamos olhando a realidade com os nossos próprios olhos, por mais piedosos, por mais amor que nós possamos olhar as coisas, mas enquanto nós não olhamos na perspectiva de Deus, nós vamos estar sempre tentando questionar Deus. O que mudou em Abacuque foi que no início ele olhava na perspectiva humana. Quando Deus falou com ele, ele entendeu a vontade de Deus. Então que nós possamos buscar a presença de Deus a ponto de conhecer a sua vontade para glorificá-lo como Abacuque glorificou. Ao início do 3º capítulo, as palavras são de esperança e paz. Alegremos-nos no Senhor e exultemos-nos no Deus da nossa salvação. Ele confia no Senhor. Aprendeu nesse período que ele dependia da graça, da misericórdia e dependia da fé para continuar. Conclusão. A intercessão tem um grande valor e Deus inclina-se para ouvir quem clama. Na intercessão as portas são abertas, a sede é saciada, o milagre acontece. Tanto quem intercede quanto aquele que é contemplado pela intercessão são abençoados pelo Senhor. Foi através da intercessão que o profeta presenciou
O caos se transformaria em esperança, intercedendo. Abacuque sentiu o medo se transformar em paz diante de Deus, que promove nos seus filhos a certeza da salvação. Regozijemo-nos. Então busquemos a Deus e intercedamos uns pelos outros com uma expressão de amor ao próximo. Muito bem, lembrando que você pode adquirir o livro Os 4 Cs da Educação Cristã. Acesse o link na descrição do vídeo, compre o livro. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. Salve esse contato aí no seu telefone, né? 094 é o DDD 984092869. Muito bem, chegamos ao final deste comentário, então. Que Deus em Cristo nos abençoe. E até a próxima. Paz e bem a todos.